Amém, irmãos? Então vamos à Bíblia, que é a nossa única e exclusiva regra de fé. Vamos abri-la em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Hebreus capítulo 11, versículo 30. E o tema da mensagem é derrubando muralhas. Encontraram? Hebreus capítulo 11, versículo 30. E diz assim a palavra do nosso Deus: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor Deus do universo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, como é bom nós estarmos aqui reunidos, meu Deus. Como é bom poder ouvir a Tua voz. Como é bom alimentar o nosso espírito. Porque eu confesso ao Senhor, se eu não tivesse o meu espírito alimentado pela Tua palavra, pela Tua verdade, eu não teria suportado tudo que eu suportei nesses últimos 15 dias. Eu sou franco para dizer que eu não teria suportado. Mas eu suportei tudo, de cabeça erguida, com paz no meu coração, com descanso na minha alma, graças à Tua palavra, graças a essa verdade que o Senhor tem nos revelado, e que nós temos crido de todo o nosso coração e com toda a nossa fé. E queremos que nessa noite, meu Deus, o Teu Espírito fale profundamente ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus santos, aos Teus pequeninos, às ovelhas do Teu rebanho. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Capacita-me para que eu possa proclamar a Tua palavra, para que eu possa anunciá-la, mas anunciá-la da maneira que o Senhor quer que ela seja anunciada, com verdade, sem misturas, pura como saiu dos Teus lábios, pura como foi revelada pelo Teu Espírito, meu Deus. Dá-me a sabedoria, Jesus, porque a minha suficiência, ela vem de Ti. A minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus eterno, o Deus que está no controle de todas as coisas. E eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Bom, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, então pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que esta cidade de Jericó era uma cidade que ficava a aproximadamente 16 quilômetros das margens do Rio Jordão e a 27 quilômetros da cidade de Jerusalém, que era naquele tempo a capital espiritual do mundo. Só que Jericó já era uma cidade muito importante. Importante pela sua riqueza, importante pela sua grandeza, uma cidade imponente, uma cidade rodeada de altas e largas muralhas. Só as cidades muito importantes tinham esse privilégio de ser protegida por altas muralhas, muros que davam todo um status a essa cidade de Jericó. Só que, para o povo de Israel, que havia saído do Egito e caminhava em direção a Canaã, para que esse povo pudesse chegar em Canaã, era absolutamente necessário passar por Jericó. E a cidade de Jericó disse: é por aqui não passa. Aqui vocês não passam. Criou-se um problema. Quer dizer, a cidade de Jericó tornou-se um grande obstáculo, e Josué, que era quem estava à frente do povo, que era o grande líder, tinha a responsabilidade de
passar por cima desse obstáculo, de vencer esse inimigo aqui. Porque sem vencer o inimigo, sem passar pela cidade de Jericó, era impossível continuar a caminhada em direção à terra prometida. Agora veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele disse que todos os exemplos da Bíblia que aconteceram no Velho Testamento, que estão aqui registrados para nós, servem para nos instruir nos dias de hoje, servem para demonstrar para nós a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Assim como Deus cumpriu naquele tempo, Deus continua cumprindo hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Segura um pouco aí e abra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Está dizendo, essas coisas que aconteceram e que Deus permitiu que ficasse registrado, serve de exemplo para nós hoje, para que nós não venhamos a incorrer nos mesmos erros que eles incorreram naquele tempo. Em Romanos, capítulo 15, versículo 4, agora ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que coisa linda. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino é que foi escrito. Para nos ensinar. Para que a gente não erre. Para que a gente não cometa os mesmos erros. Para que a gente haja. Então, diante de um obstáculo tão grande, Josué, que era o comandante, que era o grande líder, ele recebe instruções da parte de Deus de como ele deveria proceder para vencer aquela dificuldade. Vamos lá no Velho Testamento. Abra, por favor, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 em diante. Josué capítulo 6, versículo 1 em diante. Posso ler? Então acompanhe. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Segura um pouquinho aí. Rodrigo, baixa mais o som aqui de cima que está estourando no meu ouvido o retorno. Preste atenção. Aqui nesse texto, nós temos 2 coisas que nós devemos considerar de uma importância muito grande para nossas vidas hoje. Primeira coisa,
a importância da ação graciosa de Deus na nossa vida. Deus age na nossa vida graciosamente. Não é por nossos méritos, não é que nós mereçamos receber de Deus nada. Tudo que Deus faz por graça. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a importância da obediência fiel do povo a Deus. São duas coisas que temos que prestar muita atenção. Observe que aqui no versículo 2, Deus disse a Josué: entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei, os seus valentes, está tudo dominado. Fica tranquilo que já está entregue nas tuas mãos, você vai vencer. Mas ao mesmo tempo, do versículo 3 ao versículo 5, Deus começa a dar instruções ao povo, dizendo como é que eles iam fazer, e diz: olha, da maneira que eu estou dizendo, façam. Vocês vão pegar os sacerdotes com 7 trombetas, vocês vão durante 6 dias, cada dia vocês vão rodear a cidade. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas em torno da cidade, vão tocar as trombetas, o povo vai gritar e os muros vão cair. Que instruções mais estranhas, né? Como é que vai se derrubar a muralha, fazendo volta, cantando hinos, adorando? Que história é essa de depois tocar trombeta, gritar, e aquelas muralhas enormes iriam cair por terra? Mas eram as instruções de Deus. Eles recebem as instruções de Deus e imediatamente eles começam a colocar em prática. Imediatamente eles começam a obedecer a Deus. Aqui no versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E começou. Todo o povo dando volta em torno das muralhas. Todo dia eles davam uma volta, em tudo como Deus havia ordenado. Eu fico imaginando os soldados de Jericó, um exército poderoso, bem armado, bem protegido, olhando aquela cena, esperando uma atitude de guerra, e o povo simplesmente rodeia, toca trombeta, canta hinos, ora, e eles deviam rir e zombar do povo. Como muitos zombam da gente. Na hora das nossas aflições, a nossa arma é a oração, é o louvor, é a adoração, é se pegar com Deus, e muita gente zomba, não é? Mas são através dessas armas que nós vemos o sobrenatural de Deus agir. O sobrenatural de Deus se manifestar. Então, eles continuaram a fazer aquilo que Deus havia ordenado durante 6 dias. Primeiro dia deram a volta. A turma devia zombar do alto das muralhas, devia fazer galhofa, devia debochar. Não estava nem aí. Segundo dia, outra volta. Terceiro dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. Agora leia o versículo 8 em diante. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente tocando. Continuamente os sacerdotes tocando louvores a Deus. Coisa interessante, né? Versículo 10. Porém ao povo ordenaram a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Todo mundo em silêncio. Só quem toca são os sacerdotes. Só as trombetas é que louvam a Deus, adoram a Deus.
todos nós em silêncio, todo mundo com o pensamento voltado para Deus, todo mundo confiante em Deus, todo mundo pensando que Deus está no controle, que Deus é o Todo-Poderoso, que vai acontecer como Deus diz, não vamos duvidar, vamos acreditar em Deus, e no dia que eu disser para gritar, vocês gritem. Versículo 11. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. O sacerdote, olha, nós somos sacerdotes, senhor real. Você é sacerdote de Deus, eu sou sacerdote. O sacerdote não para nunca. O sacerdote tem que estar continuamente ministrando louvor e adoração a Deus. Continuamente. Os sacerdotes não podiam parar, está aqui, ó. Continuamente. Não para. Né? Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Versículo 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. Agora vem o detalhe importante. No 7º dia, Deus disse, agora vai ser diferente. Vocês vão dar 7 voltas no mesmo dia. E quando terminar a 7ª volta, toca a trombeta e o povo grita. Leia o versículo 15 em diante. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Olha, quando é para fazer o que Deus manda, é para fazer cedo. Já no nascer da alva, já no início da manhã, todo mundo de pé. Todo mundo pronto para obedecer a Deus. Vamos lá. Hoje a coisa vai ser mais dura. Hoje são 7 voltas. Hoje é decisivo. Hoje é o dia D. Rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Dê um aleluia, dê um glória a Deus, dá um grito aí de confiança inabalável em Deus. É mais ou menos isso aqui. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente vai ficar viva Raabe, a prostituta. Você lembra da história de Raabe? Quando mandou os espias espiar Jericó, saber como era, o que é que eles tinham, quantos soldados tinham, se eram muito bem armados, se não eram. E Raabe hospedou os espias, e quando disseram ao rei de Jericó que havia espiões e que estavam na hospedaria de Raabe, e lá foram, a mando do rei, ela disse, não tem ninguém aqui, já foram embora. E protegeu os espias. E por causa dessa atitude de fé, e por causa dessa atitude de confiança em prol do reino, Deus disse, vai ser poupada você e sua casa. Todo mundo vai morrer, menos Raabe e a sua família. Está aqui, ó. Porque escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Aquilo que é condenado, aquilo que é dos filhos do diabo, aquilo que é dos ímpios, aquilo que Deus não quer que a gente toque, não toque. Deixa lá, que não é para a gente. Então não vamos cair nesse erro. Josué deu alerta. Porém, versículo 19, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada.
tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois como ovelhas e como jumento. Olha que coisa impressionante, irmãos. Eles fizeram tudo exatamente como Deus havia ordenado. Não negociaram com Deus. Por favor, não negocie com Deus. Se Deus determina que você tem que estar na igreja terça-feira à noite, esteja terça-feira à noite. Se Deus determina que você esteja quinta-feira, esteja quinta-feira à noite. Domingo de manhã, domingo à noite. Não é essa a determinação de Deus ou não é? O mandamento de Deus não é que nós não deixemos de congregar? Que quando o corpo de Cristo se congrega, se desse corpo nós fazemos parte, nós temos que estar junto com o corpo. Fizeram tudo como Deus lhe havia ordenado. Qual foi o resultado disso? As muralhas que pareciam intransponíveis, que pareciam um obstáculo que eles nunca conseguiriam vencer, caíram, e toda a população de Jericó foi morta por eles, menos Raabe e a sua família. Aquilo que parecia impossível aconteceu. E esse exemplo aqui mostra, irmãos, que quando o nosso Deus age, o impossível se torna possível. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Olhe, até os dias de hoje, a ciência, por mais que busque, nunca encontrou uma explicação plausível para o que aconteceu em Jericó. Já examinaram de tudo quanto é jeito, não encontrou, nem nunca vai encontrar nenhuma explicação científica. As muralhas de Jericó tinham uma altura impressionante, uma largura, que andavam carruagens em cima, como se fosse uma autopista. Como é que ia derrubar aquilo? Nem bala de canhão derrubava, se houvesse naquele tempo. Então a ciência nunca encontrou, nem nunca vai encontrar, nenhuma explicação científica. Por quê? A única explicação é que lá em Jericó, Deus agiu de uma forma sobrenatural em favor do seu povo, em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu em Jericó foi o sobrenatural de Deus, irmão. Foi o sobrenatural de Deus. E é muito importante que você saiba que ao longo da nossa existência, da minha existência, da tua existência, nós também nos deparamos com muitas situações onde parece que a solução não vai existir. Parece que não vai ter saída. Você se sente impotente. Você sabe que os teus esforços não vai resolver, dinheiro não vai resolver, poder político não vai resolver. Mas olha, assim como essas mulheres de Jericó caíram, e a vitória que parecia impossível se tornou possível, também em todas as nossas lutas, o impossível se torna possível quando Deus age em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? O impossível se torna possível. Olha, conta-se que Michelangelo, um dos grandes artistas do mundo, um escultor fenomenal, um dia esculpiu uma imagem de mármore, e ele era um artista impressionante. Quem já teve a oportunidade de ver as esculturas de Michelangelo, parece real. Você olha assim, parece que tem vida naquelas esculturas, é impressionante. E diz que ele um dia fez uma escultura, e ele fez com tanta perfeição, que ele mesmo ficou extasiado com a sua obra. Ele ficou extasiado com a maravilha daquela escultura, e diz que ele ficou olhando, os olhos brilhavam, o seu rosto flamejava, ele estava ali quase que num êxtase, com aquela maravilha, e diz que ele pega o martelo que ele usava para fazer o trabalho, bateu na escultura e disse: fala, fala, fala. Porque só faltava falar. Só que não se ouviu
nenhum som. Porque aquilo ali era só pedra. Aquilo ali era só mármore. Aquilo ali não tinha o Espírito. O Espírito é que faz com que a gente fale. O Espírito é que gera a palavra. O corpo sem o Espírito não pode falar nada. E aí Michelangelo, naquele momento, caiu em si. E ele que pensava que era Deus, reconheceu que não passava de homem. E reconheceu que só Deus tem o poder de produzir vida. Aleluia, aleluia. Ele viu que a sua obra, por mais magnífica que fosse, não passava de uma imagem produzida por mãos de homens. Agora entenda uma coisa. Assim como foi impossível, aquela imagem de Michelangelo, que era uma imagem de pedra, que era uma imagem de mármore, falar mediante o grito que ele deu, fala, fala, fala. Assim como foi impossível as muralhas de Jericó caírem por causa do grito do povo, porque as muralhas caíram, não foi por causa do grito. Grito, por mais alto que seja, por mais forte que seja, não faz muralha nenhuma cair. Então, da mesma forma, creia, por favor, em nome de Jesus Cristo. Na tua vida, o impossível se torna possível, porque Deus age em teu favor, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus age em teu favor, em nome de Jesus Cristo. O maior exemplo disso é a nossa salvação. É a tua salvação. Nós jamais conseguiríamos a salvação por nós mesmos. Você não conseguiria ser um salvo por você mesmo. A nossa salvação só foi possível porque Deus agiu em nosso favor. Deus nos salvou pela sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 1. O que é que diz lá? Abra, leia aí. Leia para gravar bem. Para quem não sabe ainda decorado, decorar para sempre. Encontrou? Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, todos juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que nós estávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados. Gente que estava na macumba, gente que estava na idolatria, gente que vivia na lama da prostituição, gente que era dominado pelo vício da bebida, pelo vício das drogas. Cada um de nós andou num lamaçal terrível. Não tínhamos a mínima chance de sermos salvos, mas Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 2. Encontraram? E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Como é que nós estávamos? Mortos. E Deus nos deu vida. Pastor, mas um dia eu senti vontade, pastor. Eu senti um abuso de beber, eu senti um abuso de droga, eu não queria mais ir na macumba, eu não queria mais me prostrar diante dos ídolos da igreja católica, eu senti vontade de ir à igreja, eu queria saber da Bíblia, eu queria ouvir sobre a palavra de Deus. Não foi uma decisão minha? Não. Não foi uma decisão tua. O que é que Paulo diz? Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Então nós estávamos mortos em delitos e pecados, tínhamos um coração de pedra, éramos inimigos de Deus, não queríamos nada com Deus,
E ninguém nesse mundo, nem nada nesse mundo, poderia nos dar vida a não ser Deus. As orações do teu pai não resolvem. As orações da tua mãe não resolveriam. As orações de um pastor não resolveria. Era impossível, absolutamente impossível. Mas o impossível se tornou possível quando Deus agiu em favor da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quantos de vocês já devem ter ouvido da família dizer assim: quem diria que um dia fulano seria o que ele é hoje? Ah, quem te viu e quem te vê. Olha, era impossível esse homem largar a bebida, era impossível esse homem largar a prostituição, era impossível esse homem largar a idolatria, era impossível ele sair do espiritismo. Olha, hoje é uma pessoa que crê em Deus. O que era impossível se tornou possível, porque Deus agiu em teu favor, em nome de Jesus Cristo. Por isso que eu digo que essa palavra impossível, ela é uma palavra simplesmente dramática. Você vê, quer ver uma coisa? É impossível você voltar nos anos. Não tem como voltar nos anos. É impossível o fraco vencer o forte. É impossível a pessoa que está desenganada pelos médicos ser curada. É impossível. É impossível haver paz onde as pessoas estão com o coração cheio de ódio, cheio de mágoas, cheio de rancor. Não tem como haver paz. Por mais que você queira semear a paz ali naquele ambiente, é impossível. É impossível amar onde há desgosto, onde há maltratos, onde há violência. É impossível recuperar o tempo perdido. Não tem como recuperar o tempo perdido. Mas olha, irmãos, em todos esses impossíveis que eu estou citando para você aqui, todos eles podem se tornar possíveis quando Deus age em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Aí o que era impossível se torna possível. Deus é o Deus das coisas impossíveis. Diga, Deus é o Deus das coisas impossíveis. Fala para o teu irmão, Deus é o Deus das coisas impossíveis. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 31. O anjo Gabriel se dirige a Maria, a virgem lá da Galileia, e ele diz para ela: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria se vira para o anjo Gabriel e diz: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Quer dizer que Maria achava impossível ela poder dar à luz a uma criança sem que ela tivesse relação com um homem. Maria sabia, há 2000 anos atrás, que só podia haver uma gestação se o espermatozoide do homem fecundasse o óvulo da mulher. Como é que vai ser isso, anjo, se eu não tenho relação com homem nenhum? E não pode haver gestação, não pode haver gravidez, se o espermatozoide do homem não fecundar o óvulo da mulher. Não tem como, é impossível. O que é que o anjo disse? Leia o versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Olha, Maria, para Deus não haverá impossíveis. Irmãos, quantas coisas se tornam possíveis nas nossas vidas a partir do momento que Deus age. Todo mundo diz: é impossível, não tem jeito, não tem saída. Aí Deus vem de lá e faz o impossível se tornar possível. A Bíblia está cheia de exemplo disso. Aqui, ó, no livro de Mateus. Abra aí. Capítulo 8. Mateus capítulo 8.
Versículo 1 em diante. Vou ler, hein? Diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A lepra naquela época não tinha cura. Quando a pessoa era portadora de lepra, ela era colocada num... Eles escolhiam uma região onde só os leprosos ficavam, que eles tinham medo de se contaminar. O leproso não podia se aproximar de ninguém com a saúde perfeita. Se o leproso estivesse andando numa estrada e viesse alguém, ele tinha que gritar: imundo, imundo, sou leproso, se afaste, não chegue perto de mim. Olha como era a vida dessas pessoas. Então, para toda a sociedade, era impossível ficar curado da lepra. O leproso se dirigiu a Jesus e disse: se quiseres, pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para isso. Todo mundo diz que é impossível, mas para Deus não haverá impossível. E Jesus, diante da fé daquele homem, disse: sim, eu quero, fica limpo. E na mesma hora a lepra desapareceu, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Na mesma hora o poder de Deus se manifestou. Aqui no versículo 5, continuando o texto, diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai. Digo para o outro: vem, ele vem. Digo para o meu servo: faça isso, ele faz o que eu mando. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Olha, presta atenção. Esse centurião, ele era um gentio, ele não era israelense. Israel, nessa época, era a capital espiritual do mundo. Era o povo hebreu que tinha os oráculos de Deus, que tinha a missão de fazer conhecido ao mundo o Deus Todo-Poderoso. Aí chega o cara, ouviu falar de Jesus, se dirige a Jesus e disse: Senhor, eu tenho um empregado meu em casa, um servo, horrivelmente doente, paralítico, em cima de uma cama. Olha, está nas últimas. Jesus disse: eu vou curá-lo. Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Tem muita gente que acha que quando o centurião falou: eu não sou digno de que entres na minha casa, que ele estava falando isso como se fosse uma espécie de humildade. Quem sou eu para o senhor entrar na minha casa? Não, não era isso não. É porque era proibido a um judeu se aproximar de um gentio. Não podia nem entrar na casa, não podia se aproximar. Como é que ia entrar na casa? Era proibido. Você lembra quando Pedro chegou na casa de Cornélio? Que ele só foi depois do Espírito Santo quase puxá-lo pelas orelhas. Quando ele chega na casa de Cornélio, que era um gentio, só vocês bem sabem que não é permitido a um judeu nem mesmo se aproximar de alguém de outra raça. Mas eu vim porque o Espírito Santo me empurrou para vir. Mas não pode. Por isso que ele disse: olha, eu não sou digno. Eu sei que um judeu não pode se misturar com os gentios. Eu sei que vocês, judeus, não podem nem conversar com pessoas de outra raça. Eu sei como é que é a coisa. Mas ele disse: mas tem uma solução. Ele já apresentou a solução para Deus. Ó. Jesus disse: qual é a solução? Olha, Senhor, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho um poder que me foi dado pelo Império Romano.
Eu tenho muitos soldados que estão debaixo do meu poder, das minhas ordens. Eu digo para o soldado, faz isso, ele faz. Eu digo para o outro, vai para lá, ele vai para lá. Eu tenho empregados que eu dou ordem, ele cumpre as minhas ordens. Basta uma palavra tua e o meu rapaz ficará curado. Sabe o que é que ele estava dizendo? O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Se o Senhor der uma ordem, sai a paralisia, sai o câncer, sai a AIDS, sai a diabetes. Basta o Senhor querer. O Senhor tem poder sobre tudo. Aleluia. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, virou para a multidão e disse, olha, em verdade eu vos afirmo, nem Israel, que tem a minha palavra, que tem os meus oráculos, nem lá eu encontrei uma fé como a deste homem. Que coisa maravilhosa, hein? Mas teve mais, o versículo 13. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Então a fé, meus irmãos, é o segredo para você ver Deus agir de forma sobrenatural em favor da tua vida. Quando nós agimos pela fé, como esse homem agiu aqui, ó, o impossível se torna possível. Eu passei mais de 12 dias. Todo dia o médico dizia, o senhor esteja preparado que o estado dela é gravíssimo. Chegava de tarde, falava com o médico da tarde, e aí, doutor? Ele dizia, está assim, está assim, está assim, ela corre risco de morte. Bom. E eu tinha paz no meu coração. Eu dizia, bom, Deus está no controle. Se chegou a hora, chegou a hora. Se não chegou a hora, não chegou a hora. Claro que eu sofri, me senti viúvo. Sério, teve um dia que eu fiquei imaginando eu viúvo. Ai, que desespero. Pensa no desespero. Você quer saber o quanto você ama alguém, o quanto alguém é importante para você, seja quem for, uma esposa, um filho, um amigo, um parente. Imagine aquela pessoa morrendo. Imagine aí. Aí você vai ter a noção do quanto você gosta, do quanto aquela pessoa é importante para você. Mas eu ficava tranquilo. Eu digo, Deus está no controle. E sofrimento, e dor, e ninguém descobria, ninguém sabia, ninguém dizia, não tinha jeito. Só ouvia a palavra gravíssimo, risco de morte. Gravíssimo, risco de morte. Era só o que eu ouvia. Não vi uma vez os médicos dizer, ó, não, está melhorando, não, vai ter jeito. Aí chegou um dia, eu estava na UTI, e a pastora disse assim, olha, ela disse, você sabe que eu sou muito forte, mas eu estou nas últimas. Eu não estou mais aguentando. É muita dor. Aí começou a chorar. Imagine isso. E você não poder fazer nada. Já são 12 dias. Remédio não faz efeito. Os exames não mostram. Ela disse, eu sou forte, eu estou me segurando, mas eu não estou, eu estou nas últimas. Começou a chorar, chorou. Aí eu orei com ela. Foi na visita da tarde, 5h30 da tarde. Fui para casa. Quando foi a noite que eu fui dormir, todo mundo foi dormir, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Nada acontece sem que seja com a tua permissão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor sabe que eu creio na tua palavra. O Senhor sabe que eu estou preparado para tudo. Se chegou a hora dela, eu vou sofrer muito, mas chegou a hora dela. Quem sou eu para contestar o Senhor? Agora, se não chegou, mostra para esses médicos o que é. Mostra o que é. Que eles estão perdidos. Eles já fizeram não sei quantos diagnósticos. Cada diagnóstico não dura 24 horas, não é aquilo.
muda para outro. Não é isso também, muda para outro. Eu digo, como é que fica? Foi a oração que eu fiz. Mostre o que é. Se não chegou a hora dela, então mostre. Em nome de Jesus eu te peço. 7h da manhã, o telefone tocou, era o médico dizendo, olha, ela teve outro sangramento de madrugada e dessa vez foi grande. Queria que você viesse para cá. Se você concordar, nós vamos abrir. Nós vamos abrir, fazer a cirurgia, para dar um diagnóstico. Dizer o que é um tumor, porque não dá para ver nos exames, tem muito sangue. As imagens não mostram. Aí eu corri para o hospital, e aí? Eu digo, pode fazer a cirurgia. Pode fazer agora. Levaram para centro cirúrgico, demorou 3h30. Eu fiquei no corredor, meu filho Rodrigo, Rafael que tinha chegado, meu sogro, minhas filhas, porção de gente lá. E eu fiquei no corredor. Um corredor assim, até lá. Lá era a porta do centro cirúrgico. E eu fiquei aqui, andando de um lado para o outro. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, cantando, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Aí veio outros hinos que eu lembrei e fiquei. Aí chegou o diácono Marcelo, da igreja de Natal. Pastor, e cadê a pastora? Está sendo operada agora. É mesmo, tá. Aí ficou comigo. Ficamos aproximadamente umas 2 horas conversando sobre Bíblia, sobre a palavra, sobre a igreja. Tranquilos. 3h30, a porta do elevador abriu. Eu pensei que ia abrir a porta do centro cirúrgico, abriu a do elevador. Quer dizer que o médico já tinha saído de lá há muito tempo. Ele já vinha todo trocado de roupa, vinha rindo. Aí o Rodrigo ia chegando, olhou assim, pai, não é grave não, que ele vem rindo. Aí ele veio e disse, e contou. Disse, olha, foi só abrir. Quando eu comecei a fazer a limpeza do sangue que estava lá dentro, tirando o sangue para não dar infecção, o sangue jorrou e eu olhei, um vasozinho partido. Houve uma ruptura de uma artéria. Aí na mesma hora eu ajeitei, pronto, só limpei e fechei. O que é isso? Deus. Deus. Tomografia não mostrou, ultrassonografia não mostrou. Olha, só tomografia fez 4. E não mostrava nada, não tinha como ver nada. Quer dizer, irmãos, que quando tudo falha, Deus age. Quando tudo parece perdido, olha, Deus vem de lá com poder irresistível e nos salva. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o dinheiro não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que a política não pode fazer, Deus pode fazer. Diga, Deus pode, Deus pode, Deus pode, em nome de Jesus Cristo. Agora uma coisa você não pode esquecer. Deus jamais vai fazer aquilo que você pode fazer. Jamais. Deus age. Deus faz o impossível se tornar possível, mas depois que a gente faz tudo aquilo que nos compete fazer. Aí quando você fez tudo que tinha que fazer, não tem mais o que fazer, Deus diz, agora é comigo. Tudo que era possível fazer, eu fiz. Tudo. Chamei médico amigo, pá. Um dia iam operá-la, ia fazer uma cirurgia exploratória para ver o que era. Aí o médico disse assim, olha, vai ter que ser um cirurgião vascular, porque deve ser uma veia ou uma artéria que está com problema. E aí não é a minha área, é a área do outro. Aí ele disse para mim, pastor, não tem um médico em Natal, pela Unimed, que possa fazer a cirurgia. Todos viajaram que a Unimed está fazendo um congresso para médico, não sei onde era esse congresso, era num estado qualquer do Brasil. Ele disse, eu estou aqui há mais de 2 horas, não tem cirurgião em Natal. Só tem particular. Então eu vou ter que chamar um cirurgião particular e o senhor se acerta com ele.
Agora eu posso dizer uma coisa ao senhor, é muito caro. Eu digo, tudo bem, eu tenho um carro aí. Será que um carro não paga uma cirurgia? Ele disse, não, tudo bem. Não demorou meia hora, ele vem com um sorriso, consegui um. Consegui um. E esse pastor faz arteriografia, o exame, para ver onde era que estava o problema. O cara fez o exame e disse, olha, não tem sangramento em nenhuma veia, em nenhuma artéria principal. Ele disse, então não vou abrir, porque não é minha área. Fizemos o exame, injetamos contraste, aumentamos a pressão das veias, não sangrou em nenhuma artéria principal. Quer dizer que era uma coisa minúscula, mas sangrando sempre. Tudo que era possível fazer, a gente fez. Quando esgotou, não tinha mais para quem apelar, não tinha mais o que fazer. Aí Deus disse, agora eu acho. Agora você vai ver como eu vou fazer eles abrir. E Deus toca no médico e diz, abre, querido. Abre que eu vou te mostrar lá, coisa pequenininha. Os exames de vocês não iam mostrar nunca. A tecnologia de vocês não ia ver nunca. Mas agora eu vou mostrar a vocês, e mostrou em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então, o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. O nosso Deus é o Deus das grandes batalhas. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele é que nos ajuda na nossa peleja contra os nossos inimigos. No livro de Salmos, marca aí na tua Bíblia, Salmo 84. Salmo 84, versículo 12. O salmista diz assim, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha, você vê a Bíblia, irmão, aproximadamente uns 250 versículos usa essa expressão, o Senhor dos exércitos. O Deus que é refúgio para o seu povo. O Deus que é a proteção dos seus escolhidos. O Deus que é o socorro bem presente na hora das angústias. Quando o rei Ezequias foi ameaçado por Senaqueribe, aquele poderoso rei da Síria, que tinha o exército mais poderoso daquela época, veja o que é que Ezequias disse para o povo de Israel. Segunda de Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Segunda de Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Está lá Senaqueribe, o exército mais poderoso do mundo naquela época. Vinha derrotando todos os países que ele enfrentava pela frente. Aí chegou diante de Israel. Olha o que Ezequias diz para o povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Aleluia. Com ele está o braço de carne, com ele está a espada, um exército de não sei quantos mil homens, com ele está os escudos, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha, conosco, irmão, em toda e qualquer circunstância da vida está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia. Creia nisso, por favor, porque Deus não falha. No versículo 9, depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês confiam para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Por que vocês não se entregam? Vocês estão confiando em quê? Vocês não estão vendo que a gente já derrotou todos os países que enfrentamos?
Vocês não estão percebendo que vocês não têm chance? Por que vocês estão resistindo? Por que não levanta logo a bandeira branca e se entrega de uma vez? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ezequias não está colocando abobrinha na cabeça de vocês? Vocês estão aí resistindo? Vocês vão morrer de sede e de fome, porque nós vamos cercar a cidade, não entra nem sai ninguém, até vocês morrerem. Ele está colocando bobagem na cabeça de vocês. Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Todos eles tinham os deuses. Algum Deus pôde livrá-los? Nós vencemos todos. Versículo 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Não tem Deus que possa comigo. Eu sou Senaqueribe, eu sou o Todo-Poderoso. O poder está nas minhas mãos. Eu mato, eu firo, eu faço e aconteço. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Versículo 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito. Não acredite no que ele está dizendo, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, como se o Deus de Israel, como se o nosso Deus fosse igual a um Deus de macumba, como se o nosso Deus fosse igual a um Deus de gesso, de pedra, de ouro, de metal, como se o nosso Deus fosse igual a um Deus de corrente. Não, ele disse: não, o nosso Deus é diferente. Porém, falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha, irmão, o nosso Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de gesso, não é um Deus de ferro, não é um Deus de ouro, não é um Deus de prata. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso. O nosso Deus é o Deus que age, o Deus que ouve, o Deus que responde às nossas orações em nome de Jesus Cristo. Olha, confiaram em Deus, oraram a Deus e Deus respondeu. Leia na sequência, no versículo 21, a resposta que veio de Deus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Olha que coisa, mesmo enfrentando um exército
infinitamente superior, infinitamente mais forte. Eles confiaram em Deus, eles confessaram a sua confiança em Deus, eles mantiveram seus olhos fitos no Deus Criador dos céus e da terra, e eles obtiveram uma retumbante vitória, meu irmão. Uma vitória extraordinária. Se você confiar em Deus, Deus sempre vai agir em teu favor, em nome de Jesus Cristo. Você pode estar enfrentando o inimigo mais poderoso que tenha nesse mundo. Não se importe com isso. Eleve os teus olhos para Deus e diga: eu confio nele. O meu Deus é mais poderoso do que qualquer poder que esse mundo apresente. O meu Deus é que está no controle de todas as coisas. É Ele que vai me dar a vitória. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Deus enviou um anjo. Só um. Existem miríades e miríades e miríades. Umzinho só. Vai lá, anjo. Mostra para Senaqueribe quem é o poderoso. E o anjo veio de lá e destruiu o exército do cara. Começou a morrer gente a 3x4 e não sabia o que estava vendo. E vai morrendo gente, vai morrendo gente. E o cara envergonhado, aí que tem um Deus aí que não é mole, deixou correr, voltou para sua terra, entrou no santuário do Deus dele. Os próprios filhos entraram e o mataram. Só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia. Diga: só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia. Com ele, Senaqueribe, está o braço de carne, está a força do dinheiro, está a força política, né? Mas conosco, o Senhor, o nosso Deus, o Deus que vai guerrear as nossas guerras, o Deus que vai pelejar contra os nossos inimigos. Então nós somos os mais fortes, nós somos os mais poderosos, nós somos o povo de Deus, e a vitória nos pertence em nome de Jesus Cristo.